Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estão nos ouvindo, mas estamos aqui com mais um episódio do podcast da Cetrel, de Núcleo de Força Feminina. Estamos eu, Patrícia, Brendinha, e temos 2 convidados hoje, né, diferente dos nossos outros episódios, hoje nós temos 2 presenças marcantes aqui. Toro, que alguns de vocês na Cetrel já conhecem, outras pessoas não, vão conhecer hoje um pouquinho mais dele. E Tamara, nossa convidada, que vai falar um pouquinho sobre compliance e ética. E eu queria pedir um favor, né? Para a gente começar, queria pedir para vocês se apresentarem, mas antes disso, Brendinha quer fazer uma introdução de que hoje nós temos um momento diferente, temos um homem aqui no nosso cenário de força feminina. Claro que sim. Obrigada, gente, pela participação de vocês. É muito importante a gente só enfatizar que o nosso podcast ele tem muito a ver, né, com o processo de conscientização do que é esse movimento feminino, né? Que nada do que as pessoas pensam, a gente não tem nada a ver com ódio em relação ao gênero masculino, pelo contrário, né? É mais uma questão de busca pela igualdade. E isso é uma forma de representar qual é o sentido do movimento. Então, sim, a gente vai ter presenças masculinas no nosso pod para desfazer, né, essas dúvidas e algo que a gente pensa que não tem nada a ver com o movimento. Então, o Toro aí é o nosso segundo convidado do pod. E que está participando, vai contar um pouquinho da história dele, vai contribuir aí com o que a gente tem para entregar. Então, seja bem-vindo, Toro. Espero que mais representações masculinas estejam aqui no nosso pod, tá? E eu vou abrir agora para vocês, senão a gente vai ficar falando aqui muito tempo, para vocês se apresentarem para as pessoas que conhecerem vocês mais um pouquinho, tá bom? Fica à vontade. Top, eu vou deixar a Tamara se apresentar primeiro, obviamente. Força Feminina não faria sentido nenhum se a Tamara não começasse falando, até porque eu estou aqui hoje mais como um ouvinte, que eu já falei desde o começo, antes de começar a gravação. Eu quero ouvir hoje a Tamara bastante e tentar contribuir um pouquinho aqui com vocês. Primeiro, muito obrigado por ter me convidado. Acho muito legal aquilo que você trouxe, Brenda, trazer uma visão masculina, tentar, na verdade, desmistificar qualquer tipo de guerra entre sexos ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não faz sentido nenhum, somos todos iguais e todos precisamos, na verdade, se apoiar para conseguir crescer junto, né? Então, eu fiquei muito honrado. Não à toa, fiquei muito feliz quando você permitiu que eu trouxesse uma amiga minha e de longa data, a Tamara. Então, de novo, vou abrir aqui para a Tamara poder se apresentar e depois eu falo um pouquinho a respeito de mim. Obrigada. Vai lá, Tana. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, é uma honra para mim participar desse podcast aqui, e é o meu primeiro podcast, e para falar sobre empoderamento feminino, eu diria que foi uma dupla honra, porque é um tema que eu gosto muito de falar, tenho trabalhado nisso ao longo de todas as minhas experiências corporativas aí, e não corporativas também, na época de escritório, sempre foi um tema que me apaixonou muito. Eu tenho uma missão, né, de ser, além de profissional, sou mãe de um casal de crianças, né, então eu tenho o Henrique, de 9 anos, a Isabela, de 5 anos, e eu digo que com a vinda da Isabela, a gente vai tocar em algum ponto nesse podcast, mas com a vinda da Isabela, eu acho que isso me deixou ainda mais, esse tema do empoderamento feminino e da força feminina, ele veio de uma forma muito mais forte na minha vida profissional e foi repercutindo. Eu sou profissional de compliance, nos últimos 17 anos tenho trabalhado aí em grandes varejistas, também depois passei pela infraestrutura, em renováveis, mais recentemente no Grupo Record Rodovias, onde eu finalizei monitoramento independente, então com bastante homens trabalhando, né? Imagina que dentro da infraestrutura trabalhar com engenheiros e ser uma mulher no meio disso tudo, eu acho que tem muito aprendizado, mas também a forma como a gente pode contribuir no final com os homens, né? E eu achei muito
certeiro que você falou, Brenda, não é uma feminazi, né? Não somos nós contra eles. No final do dia, acho que a gente está falando sobre a força feminina para que a gente consiga se estabelecer, né? E acho que criação de cotas e tudo isso é necessário por um período, até que a gente se ajuste, e aí que no futuro, né, talvez a Isabela consiga ver isso, a gente não tenha mais que falar sobre liderança feminina ou força feminina, que tenhamos apenas líderes, né? Exatamente. Até que o processo fique natural, né? Exato. Essa igualdade, a equidade entre os gêneros fique natural. Exato. Mas... legal, Samara. Samara, a gente começa falando sobre empoderamento feminino, mas a gente sabe que o pilar do empoderamento feminino é você se conhecer para se empoderar. Né? Sim. Porque quando você não se conhece, você não sabe onde, qual é o caminho, né? E a Tamara tem um caminho. Ela começou lá, dos sonhos e tal. Então, quando você descobriu esse empoderamento em você, foi através de como? Quando que você se tocou assim, sou empoderada, agora eu posso falar, eu ganhei voz por me conhecer e utilizar isso, né? A gente precisa utilizar isso como uma forma de poder. A gente acha algo dentro da gente que a gente consegue utilizar para isso, né? Sim. Então, como que você começou Bom, esse processo? Eu sou uma pessoa que é apaixonada por pessoas, né? Então eu sou, assim, venho de uma família que, de certa forma, sempre foi muito amorosa e muito acolhedora com as pessoas. A gente também tem a nossa fé muito forte e essa questão de contribuir para as outras pessoas e com afeto e conseguir desenvolver outras pessoas sempre foi uma coisa que veio de berço mesmo, né? E é muito que a minha família tem de responsabilidade nesse meu empoderamento todo. E o meu pai e os meus avós sempre, né, tinham muitas mulheres na família, então eles precisavam criar mulheres fortes, né? E eu tenho grandes exemplos aí de avós e bisavós, minha mãe, minhas tias, sempre muito mulheres fortes e eles sempre estimularam muito essa questão da independência, né? Então, assim, olha, vocês precisam estudar, a gente vai investir em vocês aqui nos estudos, mas assim, daqui a pouco vocês já criam as suas próprias pernas e vão desbravando. E aí, eu estava naquele momento de escolha que eu vou fazer de faculdade e tal, não sei o quê, e aí eu não sabia, aí minha irmã estava indo para o lado do meu pai, de ser administradora, a mais nova, a mais velha estava querendo ir para o lado da minha mãe, de dentista, e eu fiquei no meio do caminho e eu falei, eu quero fazer direito, eu quero fazer diferente de todo mundo aqui. E aí meu pai falou assim, olha, ótimo para mim, excelente, que legal, vou te apoiar, mas eu não conheço ninguém, então é um mundo que você vai ter que desbravar sozinha. Então eu me vi lá no alto dos meus 18 anos, né, com a decisão tomada, e vou prestar faculdade de direito e vou para cima. Então, assim, era realmente um sonho, eu achava que era tudo maravilhoso, a gente entrar ali naquelas salas, eu via aqueles filmes americanos com um júri maravilhoso, e aí depois você vê que não é nada disso, né? Que é muito difícil, e você também, claro, precisa estudar muito, bastante. E eu sempre fui apaixonada por pessoas e fui desbravando ali o momento da atlética. E eu conto essa história da atlética da faculdade, porque ali foi a minha primeira experiência realmente de liderança, né? No quarto ano da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu já entrei como diretora de modalidade do handball, já queria, né, levantar patrocínio para a gente conseguir. Então, era uma experiência profissional, né? Era uma empresa júnior, vamos dizer assim. E aí eu fui crescendo na atlética, e aí no quarto ano eu apliquei para a posição, lá eles tinham uma eleição, né, de chapas, e aí eu ganhei sendo a primeira presidente da Atlética, 13 de setembro, da FMU, meus amigos da FMU adoram que eu conte essa história, porque foi realmente a primeira mulher da história da faculdade. E aí, quando a gente foi buscar patrocínio, nunca a faculdade não subsidiava muitos esportes lá. Eles iam falar, arruma seus patrocínios e se virem. E aí eu fui apresentar um business plan, né? Eu falei com meu pai, falei assim, pai, como é que eu faço para apresentar um business plan para reitora da faculdade, enfim. Ele, mostra isso que você vai fazer, quando é que vai ganhar.
E ela falou, olha, tudo bem, vou te dar aqui uma grana, na época, acho que era algo em torno de uns 80 mil da Atlética. E aí a gente conseguiu ir para os jogos jurídicos, né? Então eu acho que esses momentos que a vida foi me colocando diante de algumas situações desafiadoras foram me provando dentro daquelas funções de liderança. E assim, foi uma coisa muito natural na hora que a gente estava discutindo na Atlética quem que vai ser a candidata, a Tamara. Porque a Tamara tem essa questão com as pessoas, ela consegue agregar as pessoas, ela consegue juntar as pessoas dentro do mesmo objetivo, e ela tem essa questão de engajamento mesmo das pessoas. Então, foi, ao mesmo tempo, quando eu ganhei essa posição, eu falei, gente, e agora, como é que eu vou fazer? Um pouco daquela síndrome da impostora, será que eu consigo mesmo? Será que eu não consigo? O que eu vou fazer? Enfim, e aí fui, né, começou a minha carreira profissional, foi muito legal participar da Atlética, foi liderar, assim, representar a faculdade perante as outras instituições, estava falando ali com o USP, com o PUC, então era bem desafiador, mas a gente conseguiu muita coisa para a Atlética, muito uniforme, a gente trocou, a gente tinha até um mascote. Então, toda essa parte de engajamento e de responsabilidade na liderança, eu comecei na Atlética. E aí, eu fui ali estagiando, fui crescendo na minha vida profissional, entrei em escritórios de advocacia, também tinha muito essa preocupação de mulheres, né, e ter mulheres fortes ali junto comigo. E entrei, então, na parte do corporativo, eu estou indo aí já para 2011, que foi a minha experiência corporativa no Walmart, né, que foi até onde eu conheci o Toro aqui. Mas, assim, acho que no Walmart eu tive diversas lideranças, e que eu digo que são grandes responsáveis pelo meu crescimento profissional, e que eu mantenho contato até hoje, e que foram pessoas que, em certa medida, ganharam muito outras, mais profissionais em geral, né? Então, eu acho que às vezes falta um pouco disso nas empresas, que é alguém que te fale, olha, você consegue, você chega lá, você... Né? Eu acho que a gente se apoiar para além dos podcasts e do que a gente lê, no dia a dia, a gente também, entre mulheres e homens e mulheres também, se apoiarem, assim, estamos juntos, eu acredito em você, eu confio em você. E aonde eu mais cresci, o período que eu mais cresci, foi onde eu tinha mais mulheres do meu lado me suportando e falando assim, olha, o caminho está aberto para você aqui, vai ter uma chance para você. Então, eu acho que eu fui um pouco que me desbravando nesse mundão, porque eu não conhecia ninguém, a parte de entrada em escritórios, foi mesmo eu colocando meu currículo lá, oi, tudo bem? Sou a Tamara Gensiene, filha do seu Marco Antônio, ninguém conhecia seu Marco Antônio, então, tudo bem? E aí, assim, eu ia lá e eu ia para os desafios. Eu me lembro que teve uma experiência corporativa que foi muito engraçada, que era um tema super cabeludo, era um caso de assédio, assim, e aí eu me lembro do meu gestor me falando na época, não, dá para a Tamara porque ela resolve isso daí, entendeu? Então, ela vai conseguir tirar até a confissão do cara se deixar na mão dela para ela conseguir apurar isso aqui. Então, assim, tinha muito dessa questão do empoderamento, eles até me chamavam de caminhoneira, porque em alguns momentos eu me posicionava até de uma forma muito masculina, né? E aí eu precisava voltar um pouquinho para a casinha, olha, tudo bem, lembra quem você precisa conseguir esse objetivo e tal. Então, foi nesse sentido. Mas eu entrei no trabalhista, fiquei trabalhando no Walmart na época na área trabalhista, e aí, 2 anos depois de estar atuando no trabalhista, já queria outros desafios profissionais, eu era uma advogada sênior, e aí abriu-se a oportunidade de um recrutamento interno para uma função de gerente de compliance. E aí eu falei, bom, o que eu sei de compliance, anticorrupção? Eu só sei que eu não posso pagar propina. E foi exatamente essa a resposta. Grande ponto de partida. A essência está internalizada. Exato. Eu tinha trabalhado com o projeto de Labor Compliance, e aí a diretora, na época, precisava de alguém
que tinha trânsito na empresa, né, e que pudesse engajar ali os vice-presidentes todos. Eu já tinha apresentado um projeto de Labor Compliance, então acho que dá para a gente dar uma chance para isso daí. E aí, quando o VP global lá de Compliance dos Estados Unidos veio me entrevistar, ele me perguntou, mas Tamara, por que você vai sair do trabalhista para Compliance Anticorrupção? O que você sabe de Compliance Anticorrupção? E aí eu falei, eu só sei que eu não posso pagar propina nenhuma. O resto, você ótimo. conta com a minha cara de pau, talvez, ou sem filtro, sabe? Para entender isso daqui, estudar, e aí eu vou ser a melhor gerente que você poderia ter. E aí eu realmente me vendi naquele momento, né? E me vendi sem ter nada nas costas. Não tinha ninguém conhecia, a Compliance estava começando naquela época, 2013, a gente ainda começava a fazer treinamentos, as pessoas falavam, o quê? Compliance? Mas o meu concorrente não faz isso, por que a gente está fazendo? E depois que veio a lei de corrupção brasileira, mas a gente tinha a americana ali, precisava implementar rápido. E aí essa diretora, quando eu estava aplicando o processo, ela veio me dar o retorno e ela falou assim, olha, você ficou com essa vaga porque você foi muito honesta no seu processo de recrutamento. E aí eu falei, bom, realmente, eu acho que não ter filtro nessa época, eu acho que, de certa forma, quebrava alguns tipos de vieses que eu deveria ter, ou alguma crença limitante de que eu não poderia conseguir tal coisa, porque eu simplesmente queria aquela posição, aquela cadeira de gerente, para mim era extremamente importante, seria um double jump, porque eu ia sair de advogada sênior para gerente, não ia passar por coordenadora, mas assim, com uma responsabilidade de entregar dentro de um programa global que estava sofrendo ali né, um problema de enforcement e a gente ia precisar dar uma resposta em nível global. E era a minha grande primeira experiência, eu entrei de cabeça e realmente me dediquei, trabalhei até tarde, eu entrei nessa posição de gerente em maio de 2013, e aí comecei a trilhar esse caminho de compliance e não consigo me ver fazendo outra coisa, assim, o trabalhista realmente ainda está comigo por conta da questão de assédio, combate ao assédio, que eu acho que isso ainda se linka muito a essa questão de compliance mais amplo, né, uma visão de compliance e integridade, de uma forma geral, comportamento humano. Então, isso eu fui crescendo nesse ponto. E aí, em maio de 2013, quando eu engravidei do Henrique, meu primeiro filho, isso foi em 2014. Ele nasceu em 2014. E aí, foi aquele medo de contar também para minha diretora que, olha, então, sabe essa gerente que não tem nenhum ano de cadeira de gerente? Ela também está grávida. Mas, assim, foi uma conversa que eu tive com ela. No mesmo período. Exato, e aí eu me lembro que até para contar para ela, eu levei ela para almoçar, e aí eu falei, Lê, preciso te contar uma coisa, eu tô grávida, e ela falou assim, que máximo que você tá grávida, né? E eu com medo, assim, puxa, e agora, né, tal, e eu trabalhando pra caramba, nunca deixei a peteca cair, e aí ela falou assim, mas por que você tá tão preocupada, assim? E aí eu falei, não, porque eu não tem nenhum ano na cadeira de gerente, você apostou em mim, então não sei o que. Ela falou assim, mas você não vai engravidar, você acabou de entrar, você já está aqui há muito tempo na empresa, em outras áreas, o que a gente olha é todo o teu histórico, e era normal você engravidar, até porque você já, né, na época eu já estava casada há uns 2, 3 anos, então já estava na hora de embarcar nessa missão mãe. E aí foi super bacana, assim, foi uma gestação difícil, porque a gente estava no meio de um walkthrough e veio lá os gringos para ver, e eles olhavam aquele barrigão e eles falavam assim, Tamara, não adianta nada esse barrigão aqui, viu? A gente vai continuar no maior nível de exigência possível. E eu falei, podem exigir, porque essa criança aqui vai ser a pessoa mais resiliente de toda a vida, né? E realmente é isso mesmo. E ele ouviu tudo isso, e o Henrique nasceu em julho de 2014, ali um pouco depois do 7-1 do Brasil, foi muito triste, mas enfim, veio o Henrique para pagar um pouquinho o 7-1. E aí, já em licença maternidade, eu acabava ainda ajudando a Letícia, mas muito porque eu queria mesmo, eu queria me manter ativa e pensando em outras coisas que não fossem fralda e bebê e rotina de mamadas, e continuei me capacitando também, continuei lendo muito sobre o assunto.
E na época que eu estava para voltar, eu me lembro que eles perguntaram assim, Tamara, você quer voltar mesmo? Né? Você tem interesse em voltar a trabalhar, enfim, ou você quer dar um tempo na sua carreira, tal, não sei o quê? A gente vai entender. E aí eu falei, não, eu quero voltar. Aliás, eu já queria voltar agora. E eu combinava eu levava o Henrique junto comigo nos almoços com a Letícia para a gente estar junto lá e eu realmente tinha essa vontade de voltar ao trabalho muito rápido. E aí eles, bom, tudo bem, você quer voltar, a gente vai te apoiar, enfim, só que vai chegar um diretor novo, porque a Letícia está indo para os Estados Unidos, ela vai ser expatriada, vai chegar um diretor novo e você vai entrar, enfim, vai ser o apoio dele, vai ser ali, eu e a Juliana, que era a outra gerente da área, vão ser os grandes apoios. A companhia só tomou essa decisão de expatriar a Letícia porque deixou uma base sólida aqui. E isso, para mim, era, assim, né, a gente sempre escuta histórias de mulheres que não voltam da licença maternidade, então, para mim, aquilo era muito romper barreiras, assim, sabe? Acho que isso me deu muita confiança de que eu realmente precisava passar por aquilo para ser, ainda que fosse para ser um modelo para as pessoas acreditarem que dá certo. Pode ter chances de dar errado? Pode, mas também tem chances de dar certo, né? Eu sou uma otimista por natureza, assim, então, otimista realista, né? Mas eu acho que todo esse desenvolvimento de carreira, e também não foram só flores, vi muitos líderes muito complicados, mas que hoje, né, com 41 anos, na época eu tinha 34, 35 anos, eu consigo enxergar a função deles, né? Ali, eu tive líderes que não acreditaram em mim, realmente, e que deixavam isso muito claro. Então, eu tive que chorar bastante no banheiro, mas eu acho que é o ponto que foi me deixando com mais vontade de crescer realmente foi essa questão de eu tive mais líderes que acreditaram do que não acreditaram. E essa base sólida de família, né? Que eu acho que a gente deixa isso muito claro, né? Os meus valores ali, eu sabia até onde eu conseguia ir e como eu conseguia me posicionar. Então, acho que a questão de posicionamento, você se posicionar com respeito, eu acho que a mulher, ela, para além da gente querer crescer, eu acho que é como a gente faz isso, né? Então, acho que os desafios, eu poderia ter desistido deles, mas eu preferi dar a volta. Eu falei, não, se é desse jeito, então eu vou dar a volta. E eu cheguei a participar de processos seletivos também, ainda estando no Walmart, em outras empresas, né, que me convidaram para participar, e quando eu falei que estava grávida, eles recuaram. Não, então a gente vai conseguir mais, tal, porque a gente precisava de alguém. E aí é o que eu comecei a me conectar também com esses grupos de trabalho, tipo o Compliance Women Committee, que eu participo, e que tem nessa veia a questão de fortalecer o papel da mulher dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho que eu fui buscando esse caminho de como é que eu posso fazer para que essa história não se repita com outras mulheres? Como é que eu posso influenciar o comportamento? Se eu tenho esse skill de engajamento, de comunicação, de falar com as pessoas, será que eu posso fazer parte dessa movida de ponteiro? Né? De certa forma, eu posso influenciar essa mudança? Posso ser um agente de transformação? Posso. Então, eu acho que isso tudo foi o que mais me moveu a acreditar e a seguir tentando ali influenciar outras mulheres e outros homens também, né? Essa construção, você quer falar? Pode falar. Eu posso falar depois, não tem problema nenhum, não. Eu só vou voltar um pouquinho, que você falou, nesse meio termo que você tava, né? Que você teve, Dudu, né? Henrique. Henrique, que você teve o Henrique. E aí você... Dudu é meu. Dudu é do Touro, Você teve o meu. Henrique. E aí você continuou apoiando. De certa forma, que a gente sabe que não no tempo integral, no tempo que a gente consegue fazer. Mas você continuou. Isso é da Tamara. De, meu Deus, a cabeça, porque a cabeça não descola, né? Porque você assumiu a responsabilidade lá, não descolou, né? Ai, meu Deus, agora eu engravidei, tô com o Henrique aqui agora, mas as coisas estão rolando e a gente tá vendo. Ou isso era porque existia, você sentia como mulher que existia essa pressão da possibilidade de não voltar?
Não voltar no sentido, assim, da empresa não te acolher. Porque tem dois lados, né? Eu acho que tem um pouco dos dois, mas eu vou te dizer, Brenda, que eu sou muito passional. E talvez esse seja um grande defeito que eu estou aprendendo agora a desconstruir agora nesse momento sabático, né? E para mim nunca foi assim, isso aqui é só um trabalho. Todos os projetos que eu entrei, em todas as empresas que eu trabalhei, eu realmente entrei com coração. E aí eu acho que isso se torna um pouco mais do legado, é o que você deixa, né? Esse final de semana encontrei com uma pessoa que era do Walmart, e aí ela me falou assim, puxa, eu me lembro de você do Walmart, a Tamara do Walmart, quer dizer, eu já passei por tantas outras empresas, e as pessoas, elas te conectam a uma experiência, o Walmart nem tá mais no Brasil, mas como que você vira uma referência daquela empresa, porque a empresa é a experiência que a pessoa teve com você, né? Então, eu acho que é muito mais sobre a Tamara. Então, assim, aquele projeto, a parte que eu cuidava, que era a gestão de terceiros, ele tinha que dar muito certo, porque era o principal problema da companhia. Então, assim, a gente estava fazendo mudança de ferramenta na época, e, assim, estava caótico, mas para mim aquilo tinha a minha pegada ali, sabe? Então eu precisava realmente me entregar para aquele projeto, e era um projeto que andava em paralelo com o Henrique. O Henrique, graças a Deus, foi uma criança que não me deu trabalho, mas assim, eu conseguia tocar os dois. E eu acho que isso foi muito bacana. O que eu ia fazer um comentário meio nessa linha do que a Brendinha te perguntou agora e do que você já respondeu. Eu acho que até esse momento, eu acho que tem muito mais história aí, mas até esse momento do que a gente está vendo sobre você, Tamara, essa questão que a Brenda colocou no início sobre autoconhecimento, ficou muito claro para a gente o quanto isso empodera uma pessoa, porque lá no início você fez um comentário, a síndrome da impostora, que é muito comum, né? Porque a gente está tão na nossa cabeça que a gente não pode fazer determinadas coisas, que a gente não é capaz de fazer aquilo que mesmo querendo, mesmo se empenhando, tendo a capacidade, chegando lá, você fica, não vai dar certo, né? E esse autoconhecimento te fez continuar nesse processo. E aí você chegou num outro momento, que é quando você falou assim: "Não, eu estava meio ali caminhoneira", né, que eu acho que foi a expressão que você Isso usou. mesmo. E não, tive que dar um passo atrás para ser eu mesma. De novo a questão do autoconhecimento, que eu achei incrível, tipo, eu não preciso me transformar no que as pessoas querem que eu seja para que elas me escutem. Eu sou eu mesma, eu confio em mim e sigo a minha trajetória fazendo aquilo que eu acredito, com essa paixão toda que você comentou agora, sendo eu mesma, né, sabendo que eu sou capaz dentro de quem eu sou, né, dentro da minha verdade. Exato. Eu acho que isso é incrível, isso é uma trajetória que serve de inspiração para muita gente, porque são momentos onde a gente se identifica facilmente numa trajetória profissional, né, amar o que a gente faz não é um processo fácil, porque nem tudo são flores, é você tá se Não. autoanalisando, você tá passando por desafios, você tá se jogando de cabeça para fazer aquilo que você gosta, né, e sendo reconhecida por isso. Você falou sobre várias pessoas que te ajudaram, mas eu acho que o principal fator foi esse autoconhecimento. Provavelmente, né, essas pessoas enxergavam uma pessoa firme e coerente, como a verdade foi: "Eu só sei que eu não posso, né, pagar Pagar propina". Que é mais verdade que isso? Né, eu achei hoje eu acho que foi fantástico. um pouco sem noção, mas assim, eu dei uma sorte, porque. Hã. E eu falo com eles até hoje, né? A gente tem contato com o pessoal lá dos Estados Unidos, e eu acho que a minha verdade para eles ficou muito clara, assim, é que eles precisavam de alguém muito íntegro mesmo, né? E eu acho que a minha integridade foi até exagerada nesse ponto, mas assim, eu falei, eu não posso mentir para eles, né? E do mesmo jeito, quando eu fiquei de fora do processo seletivo, lá da empresa que eu participei, puxa, a pessoa que me cortou do processo, né? Hoje eu trabalho na área de compliance, a gente se conhece, e ele fala assim: nossa, mas você sabe que eu nem lembro disso?
Então, assim, é uma coisa que já passou e a gente rompeu essa barreira e a gente conversa e a gente é colega e tal. E aí eu acho que, assim, tudo vai depender muito do que você faz com o que a vida faz com você, né? Então, eu acho que, assim, o que eu pensei, podia ter desistido, podia querer saber, eu vou fazer outra coisa, então, e tal, não sei o quê, mas eu gostava tanto daquilo, isso se conecta tanto com o meu propósito de integridade, de empoderar mulheres, de diversidade, inclusão. Eu não vou, é muito grande isso, eu tenho muito amor por tudo que eu construí. Eu não vou deixar isso aqui de lado, porque um me falou que não é assim, entendeu? Tudo bem, vamos ver que outra forma a gente pode fazer, onde eu posso contribuir. Então, né? E no retorno, eu acho que os meus gestores sempre sentiram muito isso. E na minha gestação, quando eu voltei, um pouco depois que eu voltei da minha gestação, né, os Estados Unidos entendendo ali que eu poderia agregar para a empresa e que eu estava sendo treinada para ser uma sucessora da pessoa que estava entrando para ser o nosso diretor, eles me promoveram para como se fosse uma posição de assistente do diretor. Eu era uma deputy, eu era uma vice-diretora. Então, isso foi em 2016. Para mim, isso foi um grande reconhecimento. Quando veio essa promoção, eu falei, gente, é isso daqui que eu quero fazer para minha vida. E se eu conseguir ter uma promoção depois de um tempo que eu voltei da minha licença maternidade, isso significa que a empresa está apostando em mim. Se ela está me transformando, criando uma posição, não existia essa posição de deputy no Brasil. Eles criaram essa posição para me dar e falar assim, ó, isso daqui é uma sinalização de que você está indo no caminho certo e que muito em breve você vai assumir a posição do Felipe, que estava como diretor na época. E para mim isso foi muito uma batalha minha, uma conquista minha, na verdade, mas assim, que teve muita luta, mas que bom que eu consegui isso, e que bom que as crianças, na época eu só tinha um filho, né, e o Henrique participando de tudo isso, sabe, o Henrique no meio, eu consegui fazer isso com uma criança, com um bebê, né, então, assim, eu acho que isso foi muito bacana, e ter líderes que me apoiaram nesse processo foi também muito bom. E logo depois de ser promovida também, eu fui muito corajosa e engravidei novamente. E aí veio, então, a Isabela, e aí mais um walkthrough, e aí os gringos voltaram, e eles falavam assim, Tamara, você engravida de 3 em 3 anos, daqui 3 anos a gente vai ter outro aqui, mas não vamos baixar a régua, continua sendo a mesma coisa, enfim, e é uma outra empoderada que saiu, então a Isabela também tem toda a sua missão aí, e eu acredito muito que ela veio com essa missão de me conectar com essa força feminina, e eu realmente era muito caminhoneira antes dela, e depois, assim, eu me lembro de quando eu descobri que era uma menina, eu falei assim, gente, agora eu tô lascada, porque criar menina é muito fácil, né, tal, e assim, para mim criar uma menina era uma coisa, assim, eu não sou muito Nutella, eu não sei combinar as coisas, eu vou combinar tudo errado, ela vai me julgar, e ela veio exatamente como eu sonhava, ela me julga, ela fala, mãe, você não vai com essa roupa nem a pau, você não vai com essa roupa, e assim, é impressionante como ela tem apenas 5 anos, e ela transformou a minha vida, assim, então, esse Compliance Women Committee que eu comecei a fazer parte, ele vai fazer esse ano 6 anos, e ela também vai fazer 6 anos, então ele tem a idade dela, então, para vocês entenderem como tem muito propósito aqui, né, e eu falo, hoje que eu tenho a missão, né, eu tenho um filho e uma filha, eu tenho essa missão de compartilhar, para que o Henrique entenda que existem mulheres que vão crescer e que ele apoie esse crescimento genuinamente, e que a irmã dele pode crescer. Ela eu preciso segurar às vezes um pouquinho, porque ela exagera, mas assim, de que forma que eu consigo contribuir para uma melhora na sociedade, para que a gente tenha mulheres e homens que genuinamente apoiem, né, as mulheres e o desenvolvimento da carreira. É importante quando a gente, eu não sei se você ainda já fez essa reflexão, não é? Mas olhando um pouco quando a gente, e aí Paty também, pegando um pouquinho da fala da Paty, a gente vê muito dentro do nosso universo industrial, e Toro também pode até contribuir nesse processo, porque também veio dessa linha, de que algumas mulheres perdem a sua identidade.
para caber ali. Então, a gente quer se moldar a um ambiente, perdendo a nossa essência, porque para dar certo tem que ser assim. E aí é que vem essa falta o quanto que a gente se conheceu, o quanto da gente saber o que a gente quer, né? Então, eu não sei, Tamara, se você percebeu, mas o seu exemplo, ele vai muito apoiar essas mulheres e olhar assim, opa, não tenho que caber aqui, né? Então, acho que você, Heitor, pelo tempo que tem de carreira, e Paty também, né? Pelo tempo que tem de carreira, quantas pessoas não já passaram por vocês, que a gente, dentro da empresa, a gente enxerga uma pessoa, fora da empresa, a gente enxerga uma outra pessoa. Que aquela pessoa não consegue trazer a essência que é dela, que é muito lindo, que é o jeito de ser daquela pessoa, porque ela simplesmente enxerga que naquele ambiente em que ela tá, ela não pode ser assim, né? E às vezes o ambiente realmente pede que você não seja da forma como você é, não te dá essa liberdade, né? Então talvez a gente esteja tocando aí num processo. E quando você falou da Isabela, ou Isabelle? Isabela, a Isabela também, pela experiência, como é que diz? Pela imagem que ela tem da mãe dela, ela não vai precisar. Ela não vai, talvez não seja uma criança que precise deixar de ser ela para caber dentro de algo que ela queira fazer, né? Então é muito... Pelos exemplos, pelos exemplos, ela já faz isso, né? Ela me julga, ela não tem medo, ela não... Ela se sente à vontade, né, no processo. E eu vou te dizer que eu participo muito dos meus filhos, assim, de quase tudo, assim, né, no que eu posso, né, no que eu consigo. Então, assim, já levei a Isabela comigo para o Compliance Women Committee para dar um treinamento, porque ela me via preparando aqui em casa o material, e aí ela achava aquilo rosa, muito maravilhoso, tal, e ela, mãe, quero ir com você para ver, tal. E ela ficou me filmando lá no dia, foi super bacana, assim. Então, eu acho que a gente, né, como eu tive grandes exemplos em casa, é o que eu quero ser para os meus filhos também, e para que a gente consiga construir seres humanos melhores, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade e mostro na escola do Henrique, eu fui contar o que eu fazia, na época eu estava em renováveis, e aí eu contei um pouco do que eu fazia, contei o que era compliance, contei, né, assim, do jeito deles, né? Então, puxa, se você fizer coisa errada, vai ter uma advertência, como acontece em casa, a gente está continuando isso nas empresas, a gente está falando sobre empoderamento feminino, a gente está falando sobre diversidade, sobre respeito, é isso que a gente está falando. E eles entendem sobre isso, eles sabem, eu sei o que a minha mãe sabe fazer. Então, eu acho que isso também a gente vai deixando crianças e seres humanos, né, mais abertos a participar desse tipo de discussão. E hoje eu digo que a consciência ambiental que eles têm é muito evoluída, assim, na minha época não existia isso. O Henrique estava falando com ele esses dias sobre consistência, eu fui aprender com a consistência depois de 30 anos. Então, assim, acho que eles têm um vocabulário diferente e eu acho que a gente vai cada vez mais evoluindo como pais e como seres humanos também com as crianças. Acho que eles nos ensinam muito. E aí, você fez um comentário sobre a criação dos dois, né? O desafio de criar a menina e que você considerou mais fácil criar um menino. Mas eu acho que tem um grande lance na criação. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu queria falar que é o exemplo. Acho que independente de qualquer medo, ansiedade sua, o exemplo que eles vão ter vai estar acima de qualquer coisa. Então, a tranquilidade que eles têm para serem eles mesmos, para respeitarem o próximo, para dar liberdade para o outro crescer junto, é inegável. Eles vão ter isso como raiz na mente deles, né? Eles não vão precisar de uma cartilha, não vão precisar que a gente fique fazendo podcasts para a geração aprender. Eles vão ter isso na raiz deles. Agora, existe uma certa diferença em criação, né? Eu acho que não tem como você criar duas crianças da mesma forma completamente. Como é isso para você e ainda sendo profissional, né? Porque você se tornou mãe 2 vezes, mãe de menino, mãe de menina, e continua sendo a profissional que você era, evoluindo na sua carreira. Como é que funcionam esses desafios? Olha, é muita rede de apoio,
né? Eu acho que, assim, eu tenho uma grande rede de apoio, tanto familiar quanto amigas, né, das escolas das crianças, e a gente se ajuda muito aqui, a gente intercala dias que vão buscar. Hoje, por exemplo, tem 2 redes de apoio funcionando, uma que vai pegar o Henrique e a outra rede de apoio que vai pegar a Isabela. Bacana. Então, eu acho que a gente conta muito umas com as outras, né? Tanto a família apoiando, quanto os amigos apoiando. Teve momentos que eu tive que viajar, e aí eu, né, sou divorciada, então acabo contando com meu ex-marido para deixar com as crianças, ele ficar com as crianças. Então, eu acho que toda essa rede de apoio que a gente usa para nos ajudar deixa o nosso propósito mais perto, né? A gente está mais perto de conquistar a nossa força feminina, que a força não é sozinha, a gente precisa dos homens também, né? Mas eu acho que a mulher, ela tem uma função ali, de repente, me lembro de alguns casos na Eco Rodovias, quando eu entrei, eu falei, puxa, me deu aquela síndrome da impostora, parte 2, o retorno. Ainda bem que eu tenho mais maturidade nessa época, porque eu falei, bom, eu vou ser a segunda diretora no universo de, acho que tinha uns 15 diretores ali, eu vou ser a segunda diretora, a outra diretora era mais velha do que eu, já tinha os seus quase 50 anos, e eu era a diretora nova ali, entrando, entendeu? Eu falei assim, ou eu me posiciono, ou, né, enfim. E aí, a gente começou a almoçar juntos, e a gente ia, né, quebrando gelo aqui e ali e tal, e, de repente, desses almoços que a gente fazia, eles soltavam uma piada 3 vezes pior, e aí, no final, eles diziam assim, nossa, a gente imaginava que entrar uma diretora aqui de compliance extremamente xiita, que a gente não ia conseguir conversar e tal, e aí vem você e solta umas brincadeiras, umas piadas, e eu acho que sendo eu mesma, né? E aí, com 2 meses de Eco Rodovias, eles me chamaram, o diretor de RH me chamou, eu falei, conversa com o RH agora, 2 meses, estou para cumprir meu período de experiência aqui, será que vai dar certo? E aí ele falou assim, olha, Tamara, a gente está chamando aqui alguns diretores, a gente vai fazer um reconhecimento financeiro por meritocracia, e a gente está chamando você também para isso daqui. Aí eu, com 2 meses de empresa, eu falei assim, olha, eu nunca tive isso daqui em 2 meses de empresa. Mas muito obrigada, enfim. Então, eu acho que isso foi uma confirmação que eu precisei ter para que aquela síndrome da impostora fosse um pouco se apagando e que, assim, olha, você está indo no caminho certo. Né? E a gente fez até pesquisa de engajamento ali para medir como é que a área de compliance estava se relacionando, e a gente teve 86% de favorabilidade, alguma coisa nesse sentido, com a diretoria nova entrando, né? E a gente foi construindo isso, então construindo pontes, a gente ia visitar ali as unidades, a gente ficava próximo do negócio, fazia treinamento, a monitoria foi um processo extremamente intenso e cheio de desafios, né? E assim, nunca tá bom, isso aqui não tá bom, você precisa melhorar, você precisa fazer outro, você precisa. E aí a gente, né, ia acordando, e aí tinha mais coisa para fazer, e aí você achou que fez, ai, puxa, agora vai dar um check, a monitora vai gostar. Não, a monitora não gostou, volta tudo para casinha e faz de novo. Então, assim, teve muito desafio, mas eu acho que tudo isso me fez crescer. Hoje eu sou uma profissional melhor, mesmo, e foi um ano assim, 2022 foi um ano que eu preciso apagar da minha memória, porque foi o ano que eu me divorciei, ano da monitoria, empresa, infraestrutura, tudo ao mesmo tempo, crianças e tal. E eu acho que no final do dia, todas as experiências boas e ruins que eu carreguei até 2021 me trouxeram ou me deixaram mais forte para toda aquela decisão, o ano de todas as decisões de 2022. Por isso que eu acho que esse 2023 de sabático, ele veio para eu voltar um pouco para minha casinha, para eu me reconhecer. Olha, passou a turbulência, agora você vai decidir o que você quer, qual é o seu caminho. Você pode trabalhar com pessoas, você pode sair com a Eco Rodovias, foi muito bacana, eles me deram carta de recomendação, fui fazer IBGC, fui estudar, voltar para a sala de aula, então você também colocar um pouquinho as sandálias da humildade, sabe? E falar assim, cara, agora eu vou estudar de novo, vou ver aqui como é que essas pessoas estão conversando, como é que esse mundo da diversidade está se comportando, porque eu acho que no final do dia a gente está evoluindo sempre.
né? E eu sempre busco essa questão de evolução constante para mim, para os meus filhos, o que eu posso transformar nas empresas, eu transformo, como é que a gente pode melhorar índice de diversidade. Eu adoro falar sobre isso. Então, a gente, dentro do Compliance Women Committee, a gente fechou um material lá de formas de inserção e de apoio, e aí quando eu vejo a lei do Emprega Mais Mulheres, e muitas das iniciativas que a gente já tinha colocado no One Page lá que a gente fez sobre esse tema, então a gente cuidar do recrutamento. Por que eu preciso perguntar para quem mas com quem que você vai deixar o seu filho? Vai deixar com alguém. Quem vai vir trabalhar sou eu. A criança vai ficar em casa. Prometo isso para você. Mas assim, como a gente consegue, na verdade, usar os desafios em nosso favor, né? Para que a gente seja agente de transformação, para que a gente traga mais mulheres e junto com os homens, porque não tem. Imagina eu sozinha ali no meio de um monte de diretor, de engenheiros, eles me explicando, era um mercado que eu não conhecia, de concessão de rodovias, leilão, esse negócio para mim tudo era muito novo. E eu, na verdade, eu falei, quer saber, eu sendo eu mesma, e eles me deram esse feedback, assim, Tamara, parece que teve um dado momento em que você zerou e aí você começou a ser você mesma e decolar aqui dentro. Então, eu acho que foi um pouco do que vocês falaram sobre autoconhecimento, você saber o seu potencial, saber quem você é e que não tem problema em você se posicionar. Claro, com respeito, vai ter momentos em que você vai criar. Tive algumas batalhas ali que eu precisei comprar, mas acho que o crescimento nosso e a gente saber os limites, até onde eu posso ir, até onde eu recuo, recuar no momento certo, acelerar no momento certo, encontrar esse equilíbrio é muito construtivo. Tem um ponto aí, puxando um pouco mais pelo lado do compliance, acho que você e Toro podem ajudar. A gente acabou de surgir a lei, né, de igualdade salarial para homens e mulheres, e a gente sabe que internamente pelas empresas tem um grande arruma casa, né, interno agora. Porque agora não é mais só falar sobre igualdade salarial, a gente faz, a gente tem. Agora é provar que realmente o samba rola, né? O samba toca direitinho. Como que vocês que são da área, já passaram pela área jurídica, né? Estão na área de compliance, vocês enxergam esse desafio hoje para as empresas, né? E o benefício que isso tem para nós, mulheres? Eu vou deixar o Toro falar primeiro, para não enviesá-lo sobre o que eu acho, mas porque eu queria ouvir um pouquinho o que ele tem para pensar. Enquanto isso, eu vou pegando um dado aqui de uma pesquisa sobre isso, para eu falar os números certinho para vocês. Na verdade, primeiro eu quero só falar que eu estava quieto aqui, porque ouvi a Tamara falar, ela fala que ela tem um skill de comunicação. Na verdade, não é só um skill de comunicação, ela também influencia, então é tão bom ficar ouvindo a história dela, e mais ainda, né? Parte dessa história eu vi. Então, quando ela fala que ela ficou grávida, né, na primeira gravidez dela, foi quando eu entrei no Walmart naquele momento. Então, eu conhecia a Tamara, ela já estava grávida, né? Então, ouvir ela contar todas essas histórias, ouvir ela trazer toda essa experiência, meio que até nostálgico para mim. Então, eu começo a lembrar e eu fico viajando na minha mente, lembrando daquele momento, de todo o walkthrough que ela teve que passar, e que, por vezes, não só o walkthrough, às vezes eu tinha que conversar com ela, porque eu era da equipe de investigação. Então, ela grávida e ela na posição de liderança que ela tinha, eu tinha que fazer as investigações. Então, foi, primeiro, assim, obrigado mais uma vez por compartilhar isso daqui com a gente. Foi o que eu falei, eu queria só ouvir aqui hoje, porque foi me traz tantas memórias boas e algumas memórias que eu também gostaria de tirar, né, de lado e não lembrar mais, mas enfim, algumas coisas, o principal são os momentos bons, e um dos momentos bons que você trouxe aqui são as visões que eu tenho, principalmente das empresas. Então, antes de entrar nesse tema, Brenda, uma coisa que a Tamara trouxe, que para mim é primordial, é a família ter o apoio. Então, trazendo a visão de homem aqui, tá? Para que vocês também, para que a gente possa contribuir. Eu tive a minha mãe, que é uma líder de família, praticamente, e que ela conduz tudo dentro de casa,
que se não fosse ela, eu não sei onde que nós estaríamos. Então, a posição de liderança ultrapassa a posição profissional. A mulher líder dentro de casa já começa com a liderança dentro de casa, e eu diria que, eu não tenho esses números, mas eu garanto para vocês que provavelmente na sociedade brasileira, a grande maioria das chefes de casa são as mulheres, essa é a verdade, e que são as líderes realmente que conduzem a família dentro dos ensinamentos, enfim, e que vão tocando o tema. Não só a minha mãe hoje, ainda hoje, ela é a líder que basicamente a gente para ouvir o que ela fala, né? É totalmente assim, como ela cuida da minha família, ela cuida da minha família hoje, eu, Bianca e Dudu, ela cuida das minhas irmãs, ela cuida da família inteira, porque todo mundo acaba indo para ela. E ela, em momento nenhum, precisou um dia, mesmo dentro de casa ou fora de casa, deixar de ser quem ela é. A minha mãe, ela tem, inclusive eu até falo que uma das poucas pessoas que conseguem me deixar irritados no mundo é a minha mãe, né? Ela sendo quem ela é, ela consegue o que ela quer. E é muito pela posição que ela foi, sabe, de influência, de conseguir realmente mostrar o caminho que ela entende que é o correto e que ela mostra que é o correto. Então, já vem dentro de casa. Se você não consegue ter esse tipo de visão ou esse tipo de influência dentro de casa, você não vai conseguir transpor isso daqui para fora de casa. Então, o ensinamento de que você tem que empoderar, sim, as mulheres. Eu vim de uma família majoritariamente feminina, né? Eu tenho meu pai, sou eu e meu pai, os dois homens, mas eu tenho duas irmãs e a minha mãe. E todo esse empoderamento tem que vir de casa, porque se você não consegue trazer isso, lá fora depois você não vai enxergar. Na carreira profissional, apesar de eu ter tido poucas líderes mulheres, a verdade é que quem me inspira até hoje, a gente chegou a conversar antes da gente fazer esse podcast, quem me inspira foi uma líder mulher. Então, eu tento traçar a minha carreira por uma pessoa que a Tamara conheceu lá do Walmart, que foi uma líder que realmente me descobriu para o compliance. Então, eu estava no jurídico e ela que me trouxe para o compliance, ela que enxergou isso, naquele jeito totalmente dela de ser. Então, assim, em momento nenhum essa pessoa um dia precisou, apesar de ser uma sociedade, e naquele momento era a única líder mulher da posição dela, tá? Então, assim, de inúmeros executivos que a gente tinha no Walmart, ela era a única executiva dentro do Walmart que realmente tinha muita voz e que tinha muita influência, e mais ainda, que em momento nenhum, um dia precisou, como diz, ter uma visão mais masculina, que o pessoal gosta de falar que você precisa ser mais masculino. Não precisa ser nada mais masculina, você precisa ser líder. É isso, se você tem o skill de liderança, você pode ser quem você é. E se você não consegue trazer isso daqui de família, no dia você não vai enxergar. Minhas equipes e as equipes que eu trabalhei, de novo, majoritariamente femininas, sabe? Então, com muitas líderes mulheres. Então, de novo, eu acho que é um caminho que tem crescido, é um caminho que, na minha visão, nunca deveria ter sido diferente, tá? E que, aos poucos, obviamente, a gente vai conseguir chegar na igualdade. Pensando já nessa lei que você trouxe, Brenda, eu não acho que deveria ter dificuldade nenhuma nas empresas. Essa que é a verdade. Aqui é uma adequação, tá? Obviamente que todo mundo tem uma questão relacionada à parte de orçamento e tudo, mas isso daqui não deixa de ser uma adequação. E adequação à lei é você ser compliance. Então, se você não consegue se adequar à lei, você tem que, de alguma forma, trazer alguém que te adeque a essa lei. Não faz muito sentido você ter hoje duas posições idênticas e que fazem a mesma coisa e ter uma disparidade salarial. Se você está enxergando isso, traga para a mesma situação. Então, não deveria ter diferença nenhuma e nem deveria ser difícil na minha visão, tá? Apesar de todas as dificuldades que, obviamente, as pessoas gostam de colocar, a adequação à lei, nesse sentido, não deveria ser complexa. Tá? E benefícios, para mim, o maior benefício que a gente vai ter é realmente de conseguir empoderar a própria mulher que hoje é líder e que se sente numa posição inferior
às vezes muito por conta da questão salarial, é você conseguir ela colocar em pé de igualdade, tá? Aqui, inclusive na Cetrel, a gente tem poucas líderes. A gente precisa ter mais líderes, e as líderes que a gente tem hoje na Cetrel são exemplos de liderança, tá? Exemplos de liderança, exemplos de pessoas que, quando você enxerga, são pessoas que não precisam deixar de ser elas, e que elas conseguem entregar aquilo que elas precisam, sendo realmente aquilo que elas querem ser. Então, assim, o benefício para mim, de novo, é o próprio empoderamento e colocar em pé de igualdade em qualquer discussão. Tá? Tem mais alguns outros temas que vocês foram trazendo aqui, mas eu vou abrir para a Tamara poder trazer os números, e aí sim ela ser mais técnica do que eu trazendo o tema. Mas tem algumas coisas que eu queria depois trazer para vocês, que a gente foi discutindo em cima de gravidez e também outros temas que eu quero trazer, outras experiências que eu tive também, e que aí talvez uma visão de como talvez a gente consiga melhorar essa parte também. Mas vai lá, Tamara. Você sabe que saiu uma pesquisa da Mercer Brasil, e falando um pouco sobre, né, esse termômetro de e agora, como é que tá, né? Saiu essa lei, e aí como é que as empresas estão mexendo? Tem gente que está mexendo no ponteiro, tem gente que está dormindo ainda, tal. E aí tem alguns dados aqui, tem 35% das empresas no Brasil que ainda não acordaram para essa questão da equidade e da necessidade de equiparação. 50% já estão dando os primeiros passos, contratando consultorias, esperando o parecer interno do jurídico, alinhando ali como é que vão reportar esses dados, quais coordenadores, vamos considerar coordenador, vamos considerar gerente, vamos considerar diretor, qual é o tipo de... então, assim, 50% está engatinhando, e quando a gente fala 50% engatinhando, gente, é muito... É tenso, né? Porque é engatinhando mesmo. Não estão nem andando ainda sozinhos. Mas só 15% das empresas pesquisadas estão efetivamente agindo para igualar o salário dos homens e das mulheres. Então, pessoal, eu digo que a gente precisa ter muito mais do que força feminina aqui para a gente garantir trabalho mais justo, trabalho decente, né, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente precisa realmente pensar que, para além da questão salarial, hoje a gente já tem uma lei que está forçando essa curva. Qual é o motivo que a gente tem agora para não ter uma igualdade? Né? Isso daí, a Constituição já falava de igualdade lá atrás. Né? Então, assim, coisa de 88, a gente precisa de agora, em 2023, não, veja bem, porque agora você vai precisar reportar os salários para essas pessoas dentro, né, para as autoridades, e elas vão conseguir aferir se você está fazendo, o Big Brother do E-Social agora, né? Eu ainda tenho um pouco mais de dúvida sobre o que tipo de relatório a gente vai precisar gerar, as empresas vão precisar gerar, se hoje o governo já tem um E-Social com todas as informações lá. Então, assim, eu acho que agora é só uma questão de estruturar, né, puxa, como é que eu vou abrir esses dados, enfim, mas é uma informação que o governo já tem lá. E eu não sei se a gente já acordou para essa possibilidade que, de repente, a gente já pode ter um auditor fiscal muito ali do trabalho, muito atento, já olhando essas questões, porque os dados estão informados ali, estão reportados. Não sei de que forma que eles estão organizados lá dentro, mas, assim, informação o governo já tem. Né? Então, eu acho que agora sobe essa temperatura nas empresas, porque elas não querem ter uma multa aplicada, porque imagina, o ponto não é só a multa, né, a perda financeira, é imagem também. De repente, eu tenho uma empresa que está lá, que sai com o selo Emprega Mais Mulheres, e aí, de repente, tem um problema ali, porque tem que caçar o selo, porque agora essa empresa aqui tem salários de coordenadores, mulheres são diferentes, coordenadoras é diferente de coordenadores, né? Então, puxa, como é que eu consigo mitigar isso daqui, ou que tipo de... E não é só simplesmente toma 10% para você agora para ficar igual. Não, será que eu estou preparando essa pessoa para aquela posição? Né? Então, no Walmart, a gente tinha algumas políticas de inclusão e de questão de desenvolvimento de lideranças femininas, tanto no Walmart, também tinha isso no GPA, tinham cursos preparatórios
voltados para mulheres apenas, e aí tinha também, dentro do nosso mapeamento de linha de sucessão, eu tinha que responder quem é a pessoa do teu time que está pronta em 1 ano para assumir tua função, em 2 anos, em 3 anos. E a gente precisava ter isso mapeado. E se não é uma pessoa do time, da área, pode ser de outra área, mas você precisa mapear. Então, assim, e pense em ter uma mulher dentro desses 3 aqui. Então, a gente está falando de mudança de cultura. E isso daqui não basta simplesmente ter uma lei que amanhã começa, assim, já estamos em mora, né? Como é que a gente consegue alavancar essa cultura? Por isso que toda essa questão de capacitação, canais abertos, treinamento e comunicação, acho que nunca foi tão necessário quanto é hoje, né? Hoje a gente já tem essas ferramentas para nos ajudarem a começar a criar uma cultura de que por que tem que ter só um homem nessa linha de sucessão? A mulher, ela tem uma função que eu acho que, assim, foi, principalmente na Eco-Rodovias, foi muito importante, de deixar as pessoas se ouvirem dentro da sala. Puxa, não estou conseguindo ouvir o que aquele cara está falando. Vamos ouvir o que ele tem a falar primeiro? Então, assim, acho que a gente tem essa função um pouco de quero resolver, tenho um problema para resolver aqui, tenho uma demanda. Quem que eu vou colocar para falar com essa pessoa aqui? Se eu colocar essa pessoa com essa pessoa, vai dar ruim. Não. Essa pessoa tem um dominante muito forte, essa daqui é uma pessoa mais passiva, não vai dar certo. Como é que a gente consegue organizar melhor as pessoas, fazer a gestão das pessoas para conseguir aquele objetivo, né? E eu acho que, às vezes, o homem, ele muito cartesiano ou muito engenheiro, cabeça um pouco quadrada, a gente consegue pensar um pouco mais nessa questão do relacional, como é que o relacional pode ajudar aqui, sabe? Então, eu acho que a gente tem a mulher também tem essa competência, e eu acho que é o homem descobrir essa questão de que, olha, não é uma competição aqui. Eu não quero ser engenheira. E eu falava para eles, eu falava assim, eu não quero ser engenheira. O meu negócio é outro. É como a gente consegue construir uma solução juntos. Eu acho que na hora que você participa e você divide o problema, e eu falei para eles algumas vezes, eu falei assim, gente, eu não consigo sair daqui sem uma solução. Vamos pensar que juntos a nossa cabeça vai funcionar melhor do que muita coisa. E a gente conseguiu ali muitas coisas com essa questão de realmente unir as pessoas e organizar as pessoas de uma forma em que você consiga os seus objetivos, né? Então, a gente vai evoluindo e eu acho que a mulher tem uma grande força aqui nessa questão de ouvir, de empatia, e que o homem também consiga aprender com essa empatia, porque eu acho que não é só a mulher que precisa se desenvolver, o homem também precisa, né? E eu acho que a gente está junto nessa, eu acho que um aprende com o outro e ambos se desenvolvem, não é uma guerra de sexos aqui. Exato, não é? É justamente isso que a gente quer passar, né? A gente não está competindo pelo seu lugar. A gente está competindo pela igualdade de que eu tenho um HD igualzinho ao seu, né? E eu não vou dar um resultado menor que você e por isso eu mereço receber. Não, eu mereço receber igual. Eu tenho a mesma capacidade que você, né? Eu não quero o seu lugar, eu não quero nada aqui que você tem de direito. Eu quero o meu. E o que não é o que dói, né? Mas é o que atinge a gente é porque quando a gente para pensar, né? A gente vem gritando por essa igualdade há muito tempo, né? E a gente está em 2023. E a gente só foi falar, a gente precisou de uma legislação para poder falar sobre isso. Né? A gente precisou de uma mobilização política para poder falar sobre isso. Então, eu acho que a causa não é pelo homem, né? É porque a gente entendeu como sociedade que não temos o mesmo direito, a gente não é tratado da mesma forma. Então, é essa a mensagem, né, que a gente quer passar. E o quanto que o homem também tá ali no complemento, né? Eu, como homem, também tenho que olhar que talvez o meu viés inconsciente de tratar uma mulher diferente, ou então de ver a mulher diferente do que o homem, tá inserido no meu processo e na cultura, enfim, sociedade, né? E que eu também tenho que começar a destravar isso, né? Eu tenho que começar a olhar que o meu posicionamento em relação a isso também tem que mudar. Então, é mais isso, né? Então, essa é a nossa grande dor. E quando eu me refiro a empresas, é porque no nosso segmento industrial, a gente nasceu num segmento masculino, né? Porque durante muito tempo
era a força, né? A indústria era muito baseada, o seu processo era muito baseado na força. Então, a gente cresceu nisso e hoje a gente ainda tem muitas empresas que o lugar da mulher não é na indústria. Eu já ouvi isso eu fiz 2 anos de engenharia de produção na minha faculdade. E eu vi isso de uma mesa de um professor, tudo bem que ele não era de produção, mas que ele falou, o lugar de mulher não é na indústria. Então, assim, e se eu for olhar, foi há 5, 6, vou falar assim, 7 anos atrás, eu ouvi isso. Então, não é algo antigo, é algo Não, novo. não é antigo, e até para corroborar com isso daqui, Brenda, uma das preocupações que eu tinha enquanto estava como time de investigação na Braskem, tá? Antes de vir para a Cetrel, eu estava na Braskem, e a gente desenvolveu a equipe de investigação lá. E durante muito tempo, como a gente tinha muitos relatos lá, a gente acabou contratando um escritório de fora, né, para conseguir apoiar a gente em investigações, enfim. E eles tinham 2 advogadas extremamente competentes que estavam apoiando a gente e que, por vezes, tinham que ir na planta fazer a entrevista ou fazer a investigação. E a primeira coisa que eu tinha que falar para elas era: primeiro momento que você sentir que você foi diminuída só porque vocês são mulheres, traz para mim. Isso não é algo admitido mais hoje na Braskem, e não tem que ser admitido mais em empresa nenhuma. Então, traga isso para mim. E eu não sei, obviamente que o fato de a gente estar numa equipe de compliance, numa equipe de investigação, fazendo uma investigação dentro da companhia, talvez limitasse as pessoas e elas já se sentissem um pouco menos livres para poder falar aquilo que elas pensam. Então, em momento nenhum, essas meninas acabaram sendo diminuídas pelo fato de elas serem mulheres. Mas a verdade é algo ainda dentro do mundo industrial, e eu não diria só do mundo industrial, talvez com um pouco mais de força, tá? É aquilo que eu penso. Mas não é só do mundo industrial. Isso a gente vê em qualquer empresa. Essa é a verdade. As empresas ainda têm muito essa visão masculina, essa visão de líderes masculinos, e você não precisa ir muito longe, são os números que mostram. Né? Então, é um comportamento comum. Isso, é isso. E eu acho que a gente vai preparando, né? Sempre um terreno. Eu estava vendo essa semana passada no mundo, na indústria da moda, né? Na Malve, o presidente, o CEO antigo, ele assumiu a cadeira de presidente do conselho de administração, e aí ele puxou uma mulher para a posição de CEO. E aí ele contando a história no LinkedIn, eu estava vendo isso, e aí ele disse que foi, olha, há 16 anos atrás eu assumi a posição de CEO, e isso vem sendo uma construção, né? E aí eu acho que a hora que ele aponta uma mulher que estava no conselho de administração para assumir a posição de CEO da Malve, do grupo Malve, que é um grupo enorme, né? Eu acho que ele dá uma lição de que é um caminho sem volta. Essa questão de preparação e de sustentabilidade. Não é uma pessoa que eles pensaram e falaram assim, joga aqui, veio do mercado, tem 30 mil anos de experiência. Não, uma pessoa de dentro do conselho de administração reposiciona para essa posição, dá uma rotatividade, dá uma outra cara para o negócio, e ele vai estar lá no conselho de administração como presidente do conselho. Acho que isso, de certa forma, a gente vendo mulheres entrando nessas posições de C-levels, diretoras, enfim, eu acho que a gente acaba ficando mais empoderada, e eles veem um pouco, eu acho que a hora que eles apontam uma mulher para essas posições, eles acabam, é um efeito manada, sabe? Então, puxa, se deu certo ali, então eu também quero fazer na minha, porque isso aqui vai ser bom para o investidor, isso aqui vai ser bom para os clientes, isso aqui vai ser bom para os empregados, que também vão se sentir abraçados nesse tema. Então, eu acho que é um efeito positivo, sabe? É um efeito cascata positivo. E que sirva, né? Que essa lei, ela venha, na verdade, ajudar as empresas que inicialmente vão passar ali, né, um aperto, porque, poxa, eu vou ter que agora revisar o plano de... Mas e se eu tenho plano de cargos e salários, eu preciso aplicar isso aqui? Não. Instituição financeira, como é que eu consigo deixar isso daqui de alguma forma? Eu acho que agora vai ser um corre para as consultorias e também para as empresas para
adequarem seus processos, porque é um caminho sem volta. Ou a gente assume a posição não de protagonista, ou a gente não protagoniza, ou a gente fica aqui só como espectador esperando a multa chegar. E aí, né, não é, como eu falei, não é só a multa, é todo o impacto em imagem que a gente fala tanto hoje sobre, que vale muito, né, para as empresas. Então, as informações hoje são muito exponenciais, a gente tem notícia, assim, qualquer like, compartilhamento no LinkedIn demora menos que 3 minutos para você fazer. Então, como é que a gente quer proteger a imagem e a reputação das empresas. Exatamente. E hoje em dia, para uma empresa, não é uma entrega de um produto de qualidade, é a imagem, é o que ela faz com as pessoas que trabalham na empresa, né? Uma empresa que não agrega valor no capital humano dela não é uma empresa bem aceita, né? Ela não é bem vista hoje em dia. Eu acho que agora vai ter bastante trabalho também para esses comitês de pessoas e governança para discutirem sobre esse tema, sabe? Porque realmente é sobre sustentabilidade da empresa, é sobre imagem que a gente está falando também, né? E até mesmo a questão de budget. Será que o budget agora vai ser um problema? A gente vai ter que fazer talvez a conta. Quanto que vale a pena ficar em não compliance? E aí tem uma possibilidade de repercussão em imagem, quais as batalhas que a gente vai escolher, vamos setorizar, vamos ver qual é o nosso maior risco aqui, então vai ter bastante trabalho agora para todo mundo. Verdade. E todo mundo tem que se preparar, né? Começar a tentar enxergar. Que bom que, assim, pela estatística, que bom que tem empresas que estão engateando, né? Pelo menos estão fazendo algo. Em alguma fase do processo. A fase do processo, pelo menos estão andando em algum momento. Ruins são aquelas que ainda vão, para andar, vão ter que sofrer algum impacto negativo nisso, para poder rever, para poder se reestruturar, e aí os seus próprios colaboradoras se sentirem injustiçadas, né? Impactadas com isso. É uma discussão, viu, gente? Acho que se a gente for fazer um podcast só disso, nossa, vai durar horas. E não adianta só engatinhar, né? Ou fazer algum tipo de estudo, é realmente implementar. Se você não conseguir implementar, você não está indo para lugar nenhum. Então, e sustentar a longo prazo, né? É nadar e morrer na praia. Então, não dá. Realmente é correr atrás do tema e ter a certeza da melhor implementação para ter a certeza que você está, sim, em compliance com a própria lei. Isso aí. É um longo caminho, viu? Que a gente acha que a gente, como Brasil. Eu não falo no mundo porque eu não conheço, né? Eu não sei como é que tá os indicadores do mundo em relação a isso. Mas eu espero, né? Pelo menos eu acho que a gente, como mulher, a gente espera que a gente, como Brasil, a gente consiga realmente alavancar isso muito rápido, né? E de uma forma grande, né? Que os nossos números melhorem cada dia mais. Então, acho que essa é a expectativa, porque pelo menos o primeiro passo a gente deu, né, gente? Estamos indo em frente. Sim. Ai, que bom, que bom, gente. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Exatamente. Adorei a conversa de hoje. Acho que foi muito bom, né? Abriu muito a mente da gente em relação a muitos pontos. Tamara, eu acho que eu queria agradecer muito a sua presença e também agradecer a Toro, né? Foi no primeiro momento que eu falei, Toro, eu queria só ajuda pra gente levar uma pessoa no podcast pra falar sobre o dia do trabalho decente. Em menos de uma reunião que eu marquei de 30 minutos, ele falou assim, não, já tem uma pessoa, pode deixar rapidinho. Eu já tenho, sem dúvida, não tinha dúvida. Deixa eu sei quem é a pessoa, não se preocupe. Ele gosto. foi muito certeiro, né, na escolha da pessoa. A história da Tamara é uma história que não só ajuda, né, mas como é que eu digo? Inspira muitas mulheres, porque a gente sabe o que o autoconhecimento, o que esse empoderamento que a gente está falando, não é empoderamento só de ter algo, de ser empresária, não é isso, né? Empoderamento de ser mulher, de usar isso e ter isso para o seu trabalho. Sim. Do ser mãe também, a gente não precisa escolher, a gente sempre bate no nosso podcast, a gente não precisa escolher entre ser profissional e ser mãe. A gente pode ser o que a gente quiser, sendo... A gente pode ser um combo. Exatamente, a gente pode ser um combo e fazer tudo muito bem feito, né? Então, eu acho que isso não invalida. E o seu posicionamento, e dentro do que você tá,
né? Dentro do que você trabalha de compliance, já trabalhou em várias empresas, já teve que lidar, a forma como você se posiciona. Então, eu acho que a Tamara, ela traz aí muitos exemplos para as mulheres, não só as que já estão, mas as futuras profissionais que a gente vai ter hoje no mercado de trabalho. Eu acho que a gente precisa divulgar mais a Tamara, hein, Toro? A gente precisa levar mais a Tamara para TV, né? A Tamara... Precisa Eu servir de falei, exemplo. eu falei para você. Ah. Eu não tinha nem Contem dúvida. contem Eu não tinha nem comigo, gente. dúvida. Você veio, me procurou. Mas assim, eu não pensei nem duas vezes, Brenda, se você for lembrar, quando a gente conversou a primeira vez. Entendeu? É uma pessoa que eu tenho certeza que cada vez mais consegue colocar a voz dela no mundo. Tamara, eu já falei para você quanto que eu sou seu fã. Mas enfim, é uma pessoa que realmente tem esse poder de influência e ela não só influencia pelas ações que ela tem, e são ações fáceis de você enxergar, mas a vida dela é um exemplo, entendeu? Então, eu fiz questão de realmente ficar aqui quietinho, ouvindo o que a Tamara fala, porque vocês têm que ter exatamente a mesma oportunidade que eu tive de pelo menos vivenciar um pouco daquilo que ela tem para contar. Eu acho que são histórias que são muito... Seria muito, não sei, individualismo guardar só para mim, sabe? Eu acho que se eu puder fazer a diferença na vida de uma mulher ou de um homem mesmo, para que ele empodere sua mulher, entendeu? Eu acho que também tem esse ponto, sabe? Não é empoderar só na rede social, não. É empoderar em casa mesmo, assim. Ah, não, vai atrás. Ah, eu quero que você dê muito certo mesmo, porque no final quem cresce é o casal. Eu acho que toda essa história de empoderamento e você sendo você mesma, né? Eu, em algum momento da minha carreira, eu acho que eu acabei perdendo um pouco do meu... Engraçado, todas as vezes em que eu me distanciei daquilo que eu realmente era onde eu encontrei dificuldade na minha carreira. Então, assim, talvez os feedbacks que eu tive foram no sentido de volta para casinha, precisa voltar a ser você, porque aqui você está playing a role, e só, assim, jogando um jogo aqui, passando um pano, não é você. E na hora que eu comecei a ser eu mesma, então a gente teve uma série de bons acontecimentos. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar para as mulheres aqui sejam vocês mesmas, sabe? Com respeito. Não é feminazi, não é querer saber, os homens... Não. Assim, a gente precisa trazer eles junto. Mas se empoderem, se autoconheçam, saibam quem vocês são, saibam dos seus skills e usem os seus skills a seu favor, sabe? Eu acho que isso deixa o teu trânsito na empresa, porque tem coisas que você vai conseguir fazer do seu jeito, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Eu estou longe de ser uma mãe perfeita, eu já acho vários defeitos, eu acho que esse momento de sabático eu estou conseguindo até ficar mais próxima dos meus filhos, eu acho que é uma terceira licença maternidade, é dessa forma que eu estou encarando, e eu consigo agora fazer projetos que eu realmente quero participar, eu quero participar disso, eu quero falar sobre empoderamento, eu quero falar sobre diversidade, eu quero falar sobre inclusão, eu quero falar sobre compliance também, estou escrevendo livros, esse ano vai ser um livro de cada segmento, vai ser um de ESG, um de anticorrupção e um de empoderamento feminino, porque são coisas que são conectadas ao meu propósito. E aí, como que a gente consegue evoluir nessa agenda, né? Escrevendo, guardando isso para o mundo, né? Então, compartilhe com a gente os livros, para a gente eu compartilhar compartilho com o sim, pessoal. pode deixar. Pode deixar. Vai ter um agora em setembro. Teve um que já saiu, já vou mandar para vocês, mas também vai Eu sair agora aceito em o meu com setembro. dedicatória, tá? A gente também. Aceito Pode receber deixar. muito. A Tamara dizendo que ele vai ter que vir para cá para você assinar a Não, dedicatória, ó. Tem que vou vir fazer até comprar um um merchan. livro. Ó, esse aqui já saiu. É o Ó. ESG, Que o Cisne lindo. Verde e o Capitalismo de Stakeholder. Uhum. É um livro que é coautoral, né? Escrevi com bastante gente bacana, da área de compliance também, e de ESG. Parece um tijolo isso daqui na cabeça de alguém, fazer bastante barulho. Mas é muito bacana, assim, tem muita coisa prática. Eu me preocupei em me juntar a autores que pudessem falar sobre prática, porque o blá 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 já tem muita gente falando. É o que a gente pode fazer e que funciona de verdade, né? Então, eu me dediquei mais a essa fase agora, vamos dizer, acadêmica, até que venha um novo projeto aí para que eu possa encantar outras empresas.
Que Que bom. bacana. Eu vou agradecer mais uma vez, Toro. Mais uma vez, muito obrigada, tá? A ideia é que você apareça mais vezes também, tá? E traga aí Por também. Se favor. quiser trazer mais convidados também pode, tá, Toro? Pode trazer convidados se quiser. Aceitamos. Porque a gente teve certeza que você não aumentou quando você estava falando. Não. Não, pessoal, pode contar com a gente. Vocês sabem, isso daqui não só é algo que é a minha, eu gosto de ouvir a respeito disso, principalmente, mais até do que falar, mas e de estudar a respeito do tema, mas faz parte do próprio programa de compliance aqui da própria Cetrel. Tá? Então, a gente está aqui para conseguir apoiar os integrantes exatamente nesse tema também, não à toa que a gente também faz parte como um dos sponsors principais ali dentro do Nudei. Então, obrigado por ter me convidado, obrigado por ter me dado a oportunidade de trazer a Tamara para todo mundo poder conhecer. E mais ainda, eu acho assim, o, o quanto que, de repente, a gente consegue sair desse podcast primeiro as mulheres conseguindo trazer esses exemplos e ouvindo o exemplo daquilo que a gente ouve aqui para poder talvez transpor para a própria vida, e os homens que consigam também cada vez mais apreciar as mulheres que têm junto com eles, para que possa dar o apoio e a força necessária para conseguir, para que elas consigam atingir aquilo que elas querem na vida delas. Então, é bem isso. Mais uma vez, obrigado, Brendinha, foi show aqui. Obrigada a você. E obrigado, Patrícia, também, por ter Ah, participado aqui junto com tudo isso daqui. eu Foi queria uma agradecer honra. muito vocês, porque, como eu sempre falo para a Brendinha, toda vez que a gente tem esse processo de bater esse papo aqui com alguém, a gente cresce muito, a gente aprende muito com os exemplos, e às vezes a gente acha que a gente está bem, a gente percebe, nossa, estou me sabotando. Eu passei por vários momentos aqui, eu falei, preciso rever meus conceitos. Não, Precisa. e é muito importante para a gente, né? Assim como vai ser muito importante para quem tiver a oportunidade de ouvir esse podcast. Então, muito obrigada a vocês aí por essa participação. Foi realmente uma aula de empoderamento e desenvolvimento aqui, no âmbito pessoal e profissional. Foi muito bacana mesmo. Eu debutei bem aqui na primeira vez, no primeiro podcast, e falar sobre esse tema realmente para mim é uma paixão, assim, porque é falar muito sobre a minha história, sobre o que eu sou. E eu acho que isso, se puder impactar uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, já eu tenho a minha missão cumprida, assim. Acho que esse é o nosso mote, é transformar as vidas das pessoas, é servir, né? Eu acho que é isso que a gente é para isso que a gente veio para esse mundo aqui. Ai, obrigada. O Teams deveria ter aquela reação de tirar o chapéu, né? A gente É verdade. Como não tem, É verdade, mas eu agradeço vocês todos. Obrigada, Tamara. Obrigada, Toro. Obrigada, Paty. Obrigado, pessoal. Eu agradeço, gente. pessoal. Até a próxima. Muito Até a obrigada. próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.